Bom dia, pessoal, para todos que conseguiram se conectar. Muito obrigado pelo pessoal que insistiu aí. A gente sabe que alguns tiveram alguns problemas com o link e tudo mais. Mas obrigado aí pela persistência. Hoje, agora a gente vai começar, então, a falar um pouco sobre biotecnologia. Bem, a apresentação de hoje é sobre o que é biotecnologia. Meu nome é Wilson Ferrari, eu sou graduado em Engenharia Química, tenho mestrado e doutorado na área de bioprocessos e já trabalho direto e indiretamente com pesquisa e desenvolvimento há 10 anos. O objetivo do nosso curso é fazer a divulgação do conhecimento de bioprocesso. Além disso, a gente também está trocando experiências aqui. Esse programa de webinar que nós estamos desenvolvendo, ele tem 4 partes, sendo que essa é a primeira, né? O que é biotecnologia? Na semana que vem vai ser como otimizar o uso do agitador orbital, que é o nosso shaker, e nas semanas seguintes, dominando o bioreator e caminhos da bioconversão. Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver 3 tópicos. Um resumo bem rápido de quem é a Inforce. Em seguida, nós vamos ver a introdução à biotecnologia, dando uma introdução, né, das definições do que é necessariamente o termo biotecnologia e também bioprocesso. Por fim, vai ter noções básicas de bioprocesso. Então, quando estiver chegando lá em noções básicas de bioprocesso, vocês podem ficar tranquilo que vai estar quase acabando o nosso webinar. E lá, nessa parte de bioprocesso, das noções básicas, nós vamos falar sobre nutrição microbiana e as fases do crescimento microbiano. Eu peço para que quem tiver dúvidas já pode escrever no chat, porque o Ítalo, ele vai selecionar as perguntas, né? Vai, na verdade, classificar as perguntas e mandar para mim no final, para no final a gente tentar debater essas questões e ver se a gente consegue respondê-las, ok? Então, começando, o que é Inforce HT? Inforce HT é o nome da nossa empresa é uma empresa suíça, ela está no Brasil desde 2016. O termo Inforce HT, ela vem do alemão, das palavras Industrie und Forschung, e também das palavras Elenco Technik. Essas primeiras 2 palavras aqui seriam indústria e pesquisa, numa tradução livre, né, para o nosso bom e velho português, e Elenco Technik seria as técnicas de Elenco. Elenco é o suíço que fez a primeira patente de um shaker e no qual acabou fundando, né, acabou usando essa tecnologia para poder desenvolver, fundar a empresa Inforce HT. Nós estamos em mais de 50 países, né, inclusive com parceiros, a gente só presta serviço para onde a gente consegue executar manutenção, instalação, de modo a oferecer o melhor serviço possível. Mais especificamente no Brasil, nós estamos em 6 pessoas, o Christian, o Antônio, o Ítalo, que hoje ele está como moderador do nosso webinar, o Luiz, eu e o Stefan, ok? Bem, e basicamente o que nós fazemos, o que nós atendemos? Nós estamos dentro da área de biotecnologia, desenvolvendo equipamentos para isso, mais especificamente no que se refere a upstream. Nós atendemos, então, reprodução de meio ambientes, como, por exemplo, microbiota intestinal, ambientes marinhos, micro-organismos autotróficos, heterotróficos, células animais, vegetais, larvas e o que for necessário. Nossas soluções, então, vão de até 1 ml de meio de cultura até 1.000 litros e nós conseguimos controlar tudo isso através de um software chamado Eve. Enfim, quem quiser conhecer um pouquinho mais das nossas soluções, pode entrar em contato depois conosco para a gente poder explicar um pouco melhor o que são cada uma dessas soluções. Esse projeto do webinar, ele nasceu a partir de uma escola de fermentação que nós estamos tentando implementar aqui no Brasil. O objetivo, então, dessa escola de fermentação é ser um curso presencial para poder fazer a divulgação da biotecnologia, fazer também um curso que seja prático para todo mundo colocar a mão na massa, em shaker, em bioreator, ver como é que funciona o micro-organismo e, através disso, fornecer, então, uma visão prática e servir como se fosse uma plataforma de troca de experiências para todo mundo da área que trabalha em upstream.
A princípio, né, essa escola de fermentação será em Belo Horizonte. Por conta das questões do coronavírus, nós decidimos então já fazer uma introdução do que seria apresentado nesse nosso curso presencial através desse webinar. Bem, vamos começar então com a introdução à biotecnologia. O termo biotecnologia, ele é oriundo de 3 palavras gregas, que é bios, technitos e logos, que seria respectivamente vida, tecnologia e conhecimento. Esse termo, ele é um termo muito abrangente e talvez ele não reflete necessariamente o que nós precisamos saber sobre biotecnologia nos dias atuais. Para isso, nós temos uma melhor definição que foi feita pela ONU em 92, na Convenção sobre Biodiversidade, na realidade, diversidade biológica, né, que seria a nossa biodiversidade. E lá no artigo 2 é citado, abre aspas, biotecnologia significa qualquer tecnologia que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Então, toda vez que nós utilizarmos micro-organismos, seja bactéria, levedura, o que for, células de animais, células vegetais, células de insetos, nós estamos realizando biotecnologia. E toda vez que nós utilizarmos organelas ou então simulamos algumas condições dos micro-organismos dentro do bioreator, por exemplo, nós também estamos realizando biotecnologia. Do ponto de vista cronológico, ou seja, do ponto de vista do tempo, nós temos uma classificação do que é a biotecnologia. Nós temos 2 fases e meia, e eu já vou explicar por que a terceira ainda é meia. A primeira fase, ela começou com Louis Pasteur, um francês que começou a desvendar os mistérios da biotecnologia, que muitas vezes era tido como coisas místicas, né? E ele, na realidade, fez todo um estudo aplicando metodologias científicas para poder desvendar esses mistérios. Atualmente, o nosso conceito dessa primeira fase é que esses organismos isolados a partir da natureza podem nos servir para gerar produtos ou então testes, né, de kit de diagnósticos, esse tipo de situação. Uma outra característica intrínseca da primeira fase é que nós usamos apenas modificações genéticas e estatísticas convencionais. Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, da adaptação evolutiva. Eu acho que os 2 melhores exemplos que nós temos sobre adaptação evolutiva é tanto a questão da maior resistência que as bactérias têm hoje em dia por conta do uso intensivo de antibióticos. Um outro exemplo de adaptação evolutiva é o que nós tentamos fazer com as leveduras na produção de cachaça, ou então na produção de álcool, que nós tentamos tornar elas cada vez mais resistentes a meios alcoólicos através da exposição de diferentes gerações de uma mesma cepa a condições alcoólicas. Para cada nova geração, nós termos micro-organismos mais resistentes a esse meio alcoólico. Isso, então, é um exemplo do que seria uma adaptação evolutiva, que é uma técnica muito utilizada nessa primeira fase da biotecnologia clássica. A segunda fase é a biotecnologia moderna. Aqui nós já temos uso de técnicas mais avançadas, de engenharia genética e também de biologia molecular. Acredito que o melhor exemplo disso é o CRISPR. Eu não sei se vocês já escutaram esse tipo de terminologia, mas o CRISPR ele é uma espécie de tesoura genética no qual a gente consegue fazer recortes do material genético do ponto de vista estatístico muito preciso, ok? Outro perfil dessa era moderna é que nós perdemos a identidade do micro-organismo. Do que eu estou falando? Olha só, hoje em dia é possível nós produzirmos hormônio do crescimento humano, o TDAH, a partir do milho. O milho, originalmente, não produz esse tipo de composto. No entanto, através de modificações genéticas, é possível nós fazermos esse tipo de controle
na produção de milho, de modo a produzir nossa molécula-alvo, nesse caso, o TDAH. E a terceira fase, nós estamos ainda numa fase de transição, nós realmente não começamos, mas apesar disso, já dá para ver uma mudança expressiva, que é a implementação de novas tecnologias, que originalmente não teria nada a ver com biotecnologia, só que elas começam a ter uma certa afinidade. Então, um exemplo muito comum é a questão de nós conseguirmos usar, a partir de material genético, plataformas para poder fazer armazenamento de informações, criar chips baseado em biotecnologia. E aqui, uma consequência natural é que nós temos uma vasta multidisciplinaridade de pessoas que trabalham na biotecnologia. Ok? Bem, no slide anterior, nós vimos como que a biotecnologia se organiza ao longo do tempo. Mas eu queria apresentar uma outra forma de classificação da biotecnologia que, principalmente para aquelas pessoas que trabalham com startups ou então com novas tecnologias dentro desse campo biológico, que seria o Rainbow Code, certo? E como que funciona essa classificação? Ela usa um sistema de cores para poder designar cada segmento da biotecnologia, dado que nós temos uma vasta gama de aplicações. Então, vamos ver aqui os principais exemplos utilizados atualmente. Então, o verde nós usamos para agricultura, o amarelo para nutrição, vermelho para medicina e saúde humana, o branco para biotecnologia industrial, cinza para proteção ambiental, o azul para ambientes aquáticos e marinhos, o marrom para regiões desérticas e regiões secas. Aqui a gente pode incluir também biorremediação de solo. O roxo, que está muito em voga hoje em dia, lida com leis, questões éticas e filosóficas acerca de biotecnologia. O dourado, que seria bioinformática e tecnologia de chips. E o preto para bioterrorismo e armas biológicas. Bem, por essas cores que eu acabei de apresentar para vocês, e assim como as aplicações, já fica claro que esse ambiente de biotecnologia é um ambiente multiprofissional, certo? Porque ele é multidisciplinar. Nós precisamos de vários conhecimentos diferentes, de várias áreas e várias especialidades que são complementares. Aqui no canto esquerdo da nossa tela, eu coloquei alguns exemplos de profissionais que trabalham ou que podem trabalhar no campo da biotecnologia. Então, nós temos lá agrônomo, analista de sistema, biomédico, biólogo, bioquímico, engenheiro, farmacêutico, médico, veterinário, zootecnista, e essa lista ela é gigantesca. Acontece que, de acordo com o Ministério do Trabalho, nós temos a classificação brasileira de ocupação, conhecida como CBO. E há 3 ocupações. Apesar de nós termos uma vasta gama de profissionais, nós só temos 3 ocupações que podem ser feitas, que seria de bioengenheiro, biotecnologista e geneticista. Na classificação brasileira de ocupação, não é discriminado quais profissionais ou diplomas são requeridos para atuação em cada campo da biotecnologia. Uma consequência disso é que é necessário termos uma linguagem universal, porque cada um desses profissionais faz uma abordagem de sistemas biotecnológicos, porque intrinsecamente é um tema multidisciplinar, e nosso maior desafio, então, é unificar diferentes áreas com suas diferentes especificações, especializações e características próprias, para todo mundo conseguir conversar uma mesma linguagem, para todo mundo conseguir interagir. Um exemplo que eu posso dar da minha vida profissional é que, ao longo desses 10 anos, eu trabalhei, apesar de eu ser engenheiro químico, eu trabalhei com biólogos, eu trabalhei com químicos, eu trabalhei com o pessoal do marketing, enfim, diversas áreas diferentes, todo mundo para poder tentar fazer a biotecnologia dar um passo a mais. Bem, agora que nós entendemos já quem são as pessoas que trabalham na biotecnologia, o que ela é, vamos entender agora
como que a gente pensa em processos em termos biológicos? Então, tudo começa, usualmente, com um substrato, e nós queremos converter esse substrato em um produto. Por que nós queremos fazer isso? Porque, às vezes, o produto é a nossa molécula de interesse, às vezes é porque a própria conversão do substrato no produto vai dar alguma informação para a gente em relação ao micro-organismo, ou então em relação a um teste de diagnóstico, ou então é uma reação enzimática que, através da quebra de uma molécula, a gente consegue fazer alguma inferência ou alguma quantificação. E o que caracteriza esse substrato ser convertido num produto? Ser de fato uma biotecnologia. A grande questão, nesse caso, é que nós temos um agente biológico, que nós chamamos de biocatalisador, que pode ser uma célula, um micro-organismo ou então uma enzima. E outra coisa importante em termos disso é que quando nós trabalhamos com célula ou com micro-organismo, nós precisamos ter um meio nutricional, porque além da conversão que é feita do substrato do produto, nós ainda temos que fazer a manutenção desse agente biológico. Nessa manutenção e nessa produção, alguns fenômenos estão envolvidos nesse processo, que seriam fenômenos físicos, fenômenos químicos e fenômenos biológicos. Aqui é importante a gente ressaltar que fenômenos são fenômenos. Nós tentamos classificar eles para tentar ficar um pouco mais fácil, um pouco mais palatável, nós conseguirmos controlar esses bioprocessos. Quando nós falamos de fenômenos físicos, nós estamos falando do torque do motor, daquele giro do motor, como que nós transferimos aquela energia para dentro do nosso meio de cultura. Nós estamos falando da temperatura, só que a temperatura não é só um parâmetro físico, ele é um parâmetro químico também, porque ele afeta diretamente na reação da conversão do substrato em produto. Outro parâmetro químico que nós temos é a viscosidade, porque através da viscosidade do meio a gente consegue entender se o oxigênio ele se propaga, se ele se difunde mais ou menos naquele meio líquido, que é o meio de cultura. E também fatores biológicos em termos de nutrição e metabolismo do próprio micro-organismo, da própria célula. E por que nós fazemos tudo isso? Por que a gente faz essa conversão de substrato em produto? E como eu já falei para vocês no começo do slide, para poder fazer a produção de bioativos, a produção de produtos que são obtidos por rotas químicas, mas se deseja substituir por rotas mais sustentáveis, que sejam rotas biotecnológicas, ou então para aplicação e estudos. Daí seja um teste de atividade, seja um teste de se o micro-organismo se desenvolve ou não em um meio, e por fim também gerar informações. Gerar informações pode ser em termos de escalonamento, se você deseja fazer um scale up ou então um scale down, se é necessário fazer uma análise técnica econômica para poder ver a viabilidade da implantação de uma nova planta industrial, certo? Então, a biotecnologia ela se enquadra nesse tipo de processo. Bem, a gente viu, a grosso modo, como que funciona um processo biotecnológico. Mas como que ele surge? Como que ele acontece? Olha só, eu vou dar uma receita que acontece normalmente. Existem outros caminhos, mas pelo menos para mim, essa daqui é a mais comum. Então, inicialmente, um pesquisador ele vai encontrar uma cepa, ou então ele vai identificar um micro-organismo a partir da literatura, ou então a partir dos experimentos que ele realiza no próprio laboratório. Em seguida, então, é feito um banco de dados, uma espécie de backup, para poder garantir que esse material genético ele vai ficar conservado ao longo de todo o estudo, de modo que, quando chegar ao final do estudo, a gente tenha o mesmo micro-organismo que a gente começou a estudar. Lembrando que, quanto mais simples for o micro-organismo, mais fácil é ele sofrer uma mutação e a gente acabar perdendo características importantes do nosso micro-organismo. Usualmente, quando nós montamos o banco de dados do nosso micro-organismo, a gente utiliza criogenia. Então, o bichinho, né, o micro-organismo, ele vai ficar lá em estado de latência dentro de um ultra freezer. Ele, em estado de latência,
Ele está como se fosse uma múmia lá dentro, né? E nós precisamos acordar esse micro-organismo. A gente precisa fazer o que nós chamamos de pré-inóculo ou então pré-cultura, no qual a gente vai estar realizando a reativação desse micro-organismo, ok? É a etapa de pré-inóculo. Depois desse pré-inóculo, nós fazemos necessariamente o inóculo. E o que caracteriza o inóculo? O inóculo é uma adaptação que nós fazemos do meio celular, do maquinário celular do micro-organismo, para o meio de cultura que ele vai ter que ingerir, que ele vai ter que degradar lá no bioreator, que seria já a nossa fase final do bioprocesso. Ok? Bem, a gente viu então, teoricamente, como é que funciona isso. Só que, em algum momento, eu já falei que nós precisamos entender os fenômenos, e esses fenômenos acontecem dentro de equipamentos. Então, nós precisamos entender esses equipamentos para justamente conseguir controlar cada uma daquelas etapas. Então, na fase de armazenamento, nós vamos ter que criar um banco de dados que vai ser armazenado no ultrafreezer, que normalmente é guardado a menos 80 graus. Nessa temperatura, o micro-organismo consegue ficar por anos nesse estado de latência. Na reativação, que seria pré-cultura ou pré-inóculo, a gente coloca um meio de cultura para ele bem básico, para ele poder acordar, para ele se dar aquela se espreguiçada e começar a se tornar ativo. Depois que nós ativamos ele numa incubadora orbital, que nós chamamos de shaker, nós passamos esse meio de cultura para poder crescer no que nós chamamos de inóculo. Essa fase do inóculo, normalmente ela começa com um shaker, mas ela também pode ser feita em bioreatores de bancada, quando nós precisamos fazer uma ampliação do que nós chamamos de seed. Enfim, nos seminários posteriores eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona isso. Mas nessa fase de inóculo, o que é importante vocês entenderem é que nós estamos fazendo uma adaptação do maquinário celular justamente para o nosso micro-organismo na etapa seguinte, que é de fermentação, conseguir alcançar a sua maior produtividade. E em alguns casos, a gente precisa ainda fazer um escalonamento desse processo até níveis piloto ou então de produção, né, grandes para poder fazer o processamento do material. Bem, estamos acabando, então, indo para o nosso último tópico, vamos começar então com noções básicas de bioprocesso. Bioprocesso, igual vocês já podem ter entendido, pode significar muita coisa diferente. Para nós conseguirmos colocar um gargalo e focar um pouco mais no nosso objeto de estudo, vamos se limitar, por hora, a micro-organismos e a células. Quando eu falo micro-organismo, eu estou me referindo a bactéria, estou me referindo a levedura, fungos. Quando eu falo de células, eu estou me referindo a célula mamífera, célula de insetos ou então células vegetais. Primeiro passo, então, para nós entendermos as noções básicas, é nós vermos duas definições que são muito importantes, que é bioprocesso e fermentação, ok? Vamos começar com bioprocesso. Então, abre aspas. Bioprocesso é a aplicação de reações ou vias biológicas mediadas por células vivas inteiras de animais, plantas, micro-organismos ou enzima sobre condições controladas para a biotransformação de matéria-prima em produto. Enfim, nós temos um substrato, nós queremos converter o nosso substrato em um produto. Só que nós temos que entender que não é assim só jogar tudo dentro de um bioreator e a coisa vai acontecer. Nós precisamos fazer um preparo dessa matéria-prima, nós precisamos fazer um preparo desse substrato. Às vezes esse preparo é retirar compostos tóxicos, como por exemplo compostos fenólicos. Às vezes essa primeira etapa já envolve uma quebra enzimática, como por exemplo na produção de etanol de segunda geração. Esse preparo da matéria-prima, nós chamamos ele de upstream, ou então USP, que é a abreviação de Upstream Processing. Então, depois que nós preparamos a matéria-prima, nós começamos o bioprocesso, que é necessariamente dentro do nosso equipamento shaker, ou então dentro do nosso bioreator. Em seguida, depois que nós
produzimos o que nós gostaríamos, né, nossa molécula-alvo, nós precisamos isolar essa molécula-alvo numa etapa chamada processo downstream, ou DSP, de Downstream Processing, ok? Então, essa daqui seria a nossa definição do que é um bioprocesso. Converter um substrato num produto, tomando certos cuidados em termos de preparar a matéria-prima e depois purificar o nosso produto final. Então, é nesse ambiente que está inserido o nosso bioprocesso. Outra definição bem importante quando nós trabalhamos com noções de biotecnologia é a palavra fermentação, porque ela tem dois conceitos que, apesar de muitas vezes ser parecido, não é a mesma coisa. A primeira definição, e mais formal, é a fermentação em termos de um processo bioquímico que ocorre na ausência de oxigênio para poder realizar a síntese de ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a molécula que serviria de energia química para o nosso organismo, né? Ela está dentro da cadeia respiratória e também é caracterizada como uma etapa importante da respiração celular. Então, essa é uma definição conceitual formal do que é fermentação. No entanto, já é um jargão de uso popular fermentação como sinônimo de uma biorreação no qual se utiliza um micro-organismo como catalisador. Às vezes até células a gente acaba denominando como fermentação. Então, sei lá, você está fazendo uma fermentação aeróbica, um processo aeróbico. Ah, o que você está fazendo? Ah, é uma fermentação. Eu sei que o termo correto seria uma bioconversão, no entanto, já é um jargão popular e é bastante usado o termo fermentação para designar esse tipo de bioprocesso. Então, quando nós falamos de bioprocesso, a primeira coisa que nós temos que pensar é em nutrição microbiana. O que o micro-organismo precisa consumir para ele poder gerar a nossa molécula-alvo, aquela molécula que nós temos de interesse, ou então simplesmente crescer, porque às vezes nossa molécula-alvo é justamente a biomassa. Todo meio de cultura, ele vai ter que ter energia, ele vai ter que ter carbono, ele vai ter que ter nitrogênio, minerais e fatores de crescimento. Quando nós falamos energia, nós temos 3 tipos de micro-organismos que utilizam diferentes fontes de energia. Nós temos os organismos fototrópicos, como por exemplo as microalgas, nós temos os micro-organismos quimiolitotróficos, que utilizam materiais não orgânicos, no caso materiais inorgânicos, para poder fazer a quebra, a catálise dessas moléculas para poder gerar energia, gerar ATP a partir dessa quebra. E nós temos também o que nós normalmente mais conhecemos, os quimiorganotróficos, que seriam os micro-organismos que quebram moléculas orgânicas para poder gerar seu ATP, sua adenosina trifosfato, para poder gerar energia. Além disso, uma nutrição microbiana precisa ter também nutrientes, normalmente fosfatos e sulfatos, que vão servir para manutenção do maquinário celular. Uma dica que eu acho interessante é onde procurar informações sobre nutrição microbiana. Para mim, a minha primeira pesquisa que eu faço são em catálogos de empresas que fornecem esses micro-organismos. Normalmente eles já passam protocolos no qual possui toda a necessidade nutricional que o micro-organismo precisa. Além disso, essa parte de nutrição ela é muito específica de cada processo que você está fazendo. Às vezes o mesmo micro-organismo, se você fornece para ele diferentes fontes de carbono, ele vai dar para você diferentes moléculas que você pode utilizar como alvo. Então aí cabe um estudo na literatura e testes, né, experimentos para poder entender como que esse micro-organismo que você está desejando utilizar, ou então essa célula, como que ela se comporta em diferentes condições de nutrição. Bem, nós vimos então o que precisa ter mais ou menos no meio de cultura, mas vamos agora como que a gente faz o meio de cultura, o que precisa ter nele em termos práticos. Primeiramente, eu já queria falar que nós temos diferentes
estados do meio de cultura. Nós temos fases líquidas, nós temos fases sólidas e nós temos fases semissólidas. Aqui nessa foto nós temos dois bioreatores, que nós temos um meio que seria líquido e um meio que seria sólido. Então depende muito o tipo de aplicação que você vai estar fazendo no seu sistema. Uma coisa importante é que, independente se ele é líquido, sólido, semissólido, ele vai ter que ter água, vai ter que ter uma fonte de energia, normalmente glicose, amido, se for fototrópico, vai ter que ter luz também incidindo no teu processo. Nós temos que ter fontes de nitrogênio, aí nós temos 3 tipos de fontes de nitrogênio. Nós temos inorgânicos, orgânicos e complexos. Aqui se destacam tantas fontes complexas, porque elas são as mais baratas que se tem, e além disso, além delas serem baratas, quando a gente fala em farinha de soja, farinha de peptone em si, além da fonte de nitrogênio, nós também temos algumas moléculas que são utilizadas como fonte de carbonos e também como sais minerais. Quando nós utilizamos compostos, por exemplo, ácido succínico, glutamato, que seriam meios definidos, que a gente só coloca necessariamente um tipo de composto, a gente precisa fazer, então, um estudo da adição de sais minerais, normalmente fosfatos e sulfatos, para poder estar promovendo, né, a manutenção do maquinário celular para o teu micro-organismo conseguir se desenvolver. Além disso, em alguns casos também são necessários adicionar elementos traços como zinco, manganês, cobalto, molibdeno. E aqui uma coisa importante são que esses elementos traços, eles não têm uma quantidade muito bem definida. É mais uma quantidade qualitativa do que quantitativa. Mas isso é só uma tendência. Bem, já vimos como dar a comidinha lá do micro-organismo. Vamos ver agora como é que funciona o crescimento dele, como que funciona a dinâmica da divisão celular. Então, nós temos uma célula. Essa célula sofre um processo chamado elongação, que ela vai ficar grandona. Essa célula grandona, no meio dela, começa a ter a formação do septo, e a partir da formação do septo, nós conseguimos fazer, acaba acontecendo a separação de uma célula e outras 2 células. Quando esse processo acontece, nós chamamos de que a primeira geração aconteceu, porque uma célula acabou gerando 2 novas células. O tempo que leva dessa divisão celular de uma para 2, nós chamamos de tempo de geração ou então de tempo de duplicação. E quais são os fatores que influenciam nesse tempo de geração? São fatores genéticos, são fatores nutricionais e fatores operacionais. Dentro dos fatores operacionais, a gente destaca o acesso do oxigênio dissolvido na fase líquida. No webinar da semana que vem nós vamos abordar bastante como isso funciona e também alguns parâmetros como temperatura e pH. Bem, então nós temos a primeira geração, vai acontecer a segunda geração, a terceira geração e assim por diante. Sabendo desse fenômeno, né, como ele ocorre, a gente consegue montar um modelo bem simples, um modelo matemático, um modelo exponencial de como que esse crescimento da biomassa funciona. E ele é através dessa equação. Uma equação, às vezes, para quem não gosta muito de equações, ela pode assustar um pouco, mas ela é bem simples. Então, olha só, N é o nosso número final de células. O N0, ele é o número inicial de células. O 2 é porque uma célula virou 2 células. Se por algum motivo nós estivermos lidando com, sei lá, um micro-organismo alienígena que em vez de uma vira 5 células. Nesse caso, em vez do número 2, nós usaríamos o número 5. E aqui, no expoente do número 2, nós temos o intervalo de tempo. O que é o intervalo de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial dividido pelo tempo de geração. Olha só, se vocês prestarem atenção e analisar que quando nós pegamos o intervalo de tempo total e dividimos pelo tempo de geração, nós, no fundo, nós estamos calculando a quantidade de gerações
que nós tivemos do micro-organismo. Beleza? Então, eu acredito que quem está recebendo as notícias aí do coronavírus está vendo que o coronavírus possui uma propagação exponencial. Só que, gente, trabalhar com equações exponenciais não é uma coisa tão legal. É muito mais interessante trabalharmos com equações lineares, porque é bem mais simples de se analisar um sistema, ok? Então, se vocês recordarem lá da quinta série com a professora de vocês, vocês vão se lembrar, então, dessas propriedades de logarítmico, certo? Se nós aplicarmos a propriedade 1 e a propriedade 3 na equação, nós vamos chegar nessa segunda equação aqui. Ln do número de células é igual a Ln do número inicial de célula mais o intervalo de tempo dividido pelo tempo de geração vezes Ln de 2. Uma coisa que eu vou explicar lá na frente no nosso próximo webinar é essa equaçãozinha aqui de Ln de 2 dividido pelo tempo de duplicação. Nesse momento eu preciso que vocês acreditem em mim, depois, lá no futuro, eu explico para vocês como é que nós chegamos nessa equação, mas o que eu preciso hoje de vocês é que vocês sabem que esse μ, que é uma letra grega, é a velocidade específica de crescimento. Então, se nós rearranjarmos essa equação, que nós começamos a linearizar, nós vamos ter, então, essa equaçãozinha aqui, que é uma equação já linear, com o termo velocidade específica substituído. Outra coisa importante é que se o tempo zero for igual a zero, nós vamos ter, então, essa equação aqui, que é uma equação bem tranquila de trabalhar. Beleza? Então, para a gente fixar, então, vamos ver como é que nós utilizamos essa equação, que é uma equação teórica. Nós observamos um fenômeno, a partir de um fenômeno nós estabelecemos uma regrinha matemática, e dessa regrinha matemática nós montamos uma equação que é linear. Mas olha só, quando nós pegamos os nossos dados aqui do nosso exemplo, que é o que vai estar acontecendo dentro do Early, dentro do bioreator, nós vemos que esses dados que estão aqui e plotado aqui do nosso lado direito, eles são dados exponenciais. Então, a gente vê aqui um aumento exponencial do nosso número de células. Então, no tempo zero, nós tínhamos 100, depois que passou 1 hora, nós já tínhamos 200 micro-organismos, em 2 horas 400, depois 800 e assim por diante. Então, como que nós podemos calcular a velocidade específica de crescimento ou então a taxa específica de crescimento? Bem, primeiro passo, então, já deve ter ficado óbvio, é fazer a linearização dos dados. E como que a gente lineariza esses dados? Bem, se nós vimos que é só aplicar Ln na equação, então a gente aplica Ln nos dados aqui de células, e a gente obtém essa terceira coluna da nossa tabela. Quando nós plotamos esses gráficos, nós vamos gerar uma equação, que é uma equação experimental, porque nós pegamos dados experimentais e criamos um modelo, ok? E o nosso coeficiente de correlação deu 1, justamente porque nossos dados aqui, eles estão perfeitinhos, né? 100, 200, 400, 800 e assim por diante. Próximo passo, então, é fazer a comparação da nossa equação teórica com a nossa equação experimental. Por uma comparação direta dos termos, a gente consegue chegar, então, que a velocidade específica de crescimento é igual a 0,69 por hora. Uma coisa que é muito importante e muito útil no dia a dia do laboratório, no dia a dia de uma planta industrial, é que essa mesma lógica que foi utilizada para crescimento de células, ela pode ser expandida para massa seca, pode ser expandida para concentração, ou então para métodos de utilidade, de métodos de densidade ótica. Do que eu estou falando? Ao invés de nós utilizarmos aqui o número de células, que às vezes a gente tem que ir para o microscópio, ou então fazer algum tipo de metodologia de quantificação, nós podemos simplesmente pegar a massa seca, medir a massa seca em 0 hora, em 1 hora, em 2 horas, assim por diante, para poder conseguir gerar esses dados aqui e conseguir encontrar a velocidade no qual o nosso micro-organismo está crescendo. Ok?
Bem, pessoal, a gente já viu então como é que o micro-organismo cresce e agora a pergunta é, será que em todo momento ele está crescendo daquela forma? Como será que a nutrição impacta no crescimento do nosso micro-organismo? Para isso, a gente vai ver as fases de crescimento que o micro-organismo tem. A primeira fase é o chamado fase lag, ou então fase de latência. Nesse período, então, seria um período de adaptação do micro-organismo, que ele está ajustando suas próprias organelas. Essas organelas estão sintetizando enzimas, ou então constituintes celulares, para poder se adaptar ao meio nutricional que o micro-organismo está inserido. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico, né, em escala logarítmica, e a gente consegue ver aqui que nessa fase não tem o crescimento da biomassa. Por quê? Porque a célula ela não se divide, ela gasta toda a energia dela para poder se adaptar e conseguir consumir aquele micro-organismo que está em volta dela. Uma coisa importante é que o N0 é um parâmetro importante nessa fase, porque quanto maior o N0, ou seja, quanto maior a quantidade de células iniciais que a gente coloca nessa fase, maior vai ser o crescimento posterior no nosso Erlenmeyer ou então no nosso bioreator. Uma outra coisa bem importante é que nós temos que evitar a fase lag dentro de um bioreator, ou então dentro de um shaker, quando se deseja utilizar o shaker para poder fazer a produção de alguma coisa. Por quê? Porque a fase lag é um tempo perdido das células dentro do bioreator. A gente está perdendo tempo de produção com o micro-organismo se adaptando. Então, o que é interessante? Nós utilizarmos um inóculo que tem um volume de células muito menor para essas células já se adaptarem para o maquinário celular, para o meio nutricional. A fase seguinte é a fase de crescimento microbiano. Então, o nosso micro-organismo ele já se adaptou naquele meio que ele está inserido, e aqui começa a ocorrer o crescimento acelerado da biomassa. A aceleração máxima de biomassa ela é gerada nesse momento. Outra coisa importante é que os metabólitos primários que são gerados, eles são gerados exatamente nessa fase de crescimento, porque eles dependem justamente da biomassa. Lembrando que aqui, em 95%, talvez 99% dos casos, a biomassa está atrelada diretamente com a molécula-alvo que nós pretendemos produzir, ok? Outras características que são bem importantes nessa fase lag é onde nós temos a maior taxa de crescimento e consumos de nutrientes. É nessa fase também que é muito comum o aumento do pH, né? Aliás, no caso, o pH está se tornando mais ácido, né? Porque esse processo de crescimento, ele acaba liberando ácidos orgânicos no meio. Essa reação de crescimento, ela também é uma reação exotérmica, então a gente precisa ter um controle muito bom, muito preciso, principalmente nessa fase de crescimento exponencial. É a fase também que tem maior consumo de oxigênio e também é a fase que tem a geração de espumas. Quem trabalha no dia a dia de um laboratório sabe, olha só, se você for ter um problema, se você tiver que tocar uma botoeira de emergência, se você tiver que ligar para o bombeiro, provavelmente teu sistema está na fase exponencial de crescimento, porque é aqui que os problemas acontecem, ok? Uma outra tendência que nós temos é que micro-organismos procariontes, ou seja, aqueles micro-organismos que têm um material genético disperso no citoplasma, eles crescem mais rapidamente do que os micro-organismos eucariontes, ok? E os eucariontes menores, do ponto de vista geométrico mesmo, né, de dimensão, eles crescem mais rapidamente do que os micro-organismos maiores. E outra coisa importante, essa equaçãozinha que nós determinamos lá atrás, ela é válida exatamente nessa etapa do processo, essa etapa do crescimento, ok? Bem, a etapa seguinte, então, é a fase estacionária de crescimento, onde já não tem mais tantos nutrientes disponíveis e o crescimento da biomassa é um pouco mais lento. É aqui que acontece a síntese de metabólitos secundários e ocorre um equilíbrio entre divisão e morte celular. Na fase seguinte, que já é a última fase do crescimento, ocorre a morte celular.
Nessa morte celular já acontece o decaimento do crescimento, nós já não temos tantas divisões celulares, né, de modo que a taxa de células vivas começa a decair, e o produto gerado pode ser consumido, ou então o produto gerado pode ser tóxico para o próprio agente biológico que está produzindo a molécula de interesse. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá ok? Hoje nós vimos que biotecnologia é uma área multidisciplinar, que nós temos 4 fases de crescimento, sendo lag, log, estacionária e morte celular, e na fase log nós temos essa equação, que é uma equação bem importante, que a gente vai estar vendo melhor ela nos próximos webinars. E também, biotecnologia se trata da conversão de um substrato em um produto, no qual nós temos diferentes fenômenos envolvidos. E daí nós também temos que utilizar um agente biológico. Bem, galera, nesse momento eu queria ver se nós temos se existe alguma dúvida. Bem, eu vou ler aqui algumas dúvidas, ok? Da Ashley Fernanda. Um biomédico microbiologista poderia ser um biotecnologista? Existe algum curso e especialização técnica nessa área? Olha só, a resposta para a Ashley sim, poderia. Existem como você se fazer curso, né? Você se especializar nessa área. A minha dica pessoal para você é começar a procurar, pesquisar cursos e tudo mais, e é bem interessante você conversar com profissionais da área. Muitas vezes um profissional da área ele consegue te dar um direcionamento melhor do que você precisa ir estudando, qual que é o perfil do profissional e como que você consegue se familiarizar com o tipo de técnicas e conceitos que você precisa ter. Beleza? A Sara Braga. O que seria um micro-organismo simples? Um micro-organismo simples, olha só, é difícil a gente colocar um micro-organismo simples, né? Nós temos, daí vai depender do ponto de vista que nós estamos vendo os micro-organismos. Se a gente pensar em micro-organismos eucariontes e procariontes, a gente consegue, de certa forma, afirmar que micro-organismos procariontes, como por exemplo E. coli, eles possuem um maquinário celular um pouco mais simples em relação a eucariontes. Os micro-organismos eucariontes, eles já têm uma estrutura toda diferenciada, que conserva um pouco melhor o DNA, existem outros tipos de organela, mas aí vai depender muito do ponto de vista da abordagem que você está fazendo e também qual é o seu referencial. Matheus, tem alguma diferença entre os termos upstream e scale up? Sim, existe. O upstream seria o preparo da matéria-prima, ok? Seria a fase que antecede o coração do bioprocesso. É aquela fase no qual você controla, sei lá, a umidade do teu processo, ou então é a fase que você adequa a granulometria do teu material para poder colocar no meio fermentativo. Enquanto isso, que o upstream, ele se refere a você fazer um escalonamento, você mudar a escala do teu processo. Quando você trabalha em escala de bancada, por exemplo, em um volume de 5 litros ou então de 10 litros, você tem outros tipos de fenômenos envolvidos em comparação em um fermentador de 1.000 litros, um fermentador de 20.000 litros. Por quê? Às vezes, em escala de bancada, é muito mais importante você controlar a velocidade dos gases de entrada do teu sistema. Às vezes, num sistema muito maior, né, de 1.200, de 20.000 litros, você precisa controlar a agitação, o tipo de impelidor, a geometria da sua dorna. Você tem outros tipos de fenômenos envolvidos e tudo isso está dentro do conceito de scale up, ou então escalonamento, ok? Anônimo, a geometria e o processo de mistura do bioreator varia por tipo de mecanismo, micro-organismo cultivado? Sim, varia. Por exemplo, quando nós trabalhamos com microalgas, nós temos inclusive equipamentos específicos para microalgas, nós precisamos de um vaso que a gente chama de vaso flat, que é um vaso achatado,
porque nós precisamos uma distribuição uniforme da luminosidade dos micro-organismos, de modo a garantir uma homogeneidade das condições para cada um das células que estão lá dentro se desenvolverem, certo? Quando nós trabalhamos, por exemplo, com etanol de segunda geração, que nós fazemos primeiro uma saccharificação, depois a fermentação em si, com o micro-organismo, a gente precisa de impelidores especiais. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui na apresentação, que nós temos um exemplo justamente... Bem, não vou achar aqui agora na apresentação. Deixa eu ver se eu... Aqui, perfeito. Então aqui ó, nós temos um exemplo de que nós temos geometrias diferentes, e se vocês olharem ali dentro, nós temos lâminas que promovem a homogeneização desse material, e essas lâminas são diferentes. Do lado direito, nós temos hélices chamado de Rushton, e do outro lado nós temos hélices especiais, justamente para poder utilizar material sólido ou semissólido. Maicon Senna, a produção de ácido acético que envolve oxigênio não é uma fermentação, então? Então, Maicon, olha só, toda vez que nós usamos oxigênio, no que a gente chama de um bioprocesso aeróbico, no fundo, nós não estamos fazendo uma fermentação, do ponto de vista acadêmico do termo, ok? No entanto, é utilizado um jargão convencional, né? Já está convencionado isso, que a gente acaba chamando esse bioprocesso de fermentação, apesar dele não ser. Ok? Anônimo. O que é um maquinário celular? Seria a estrutura da célula? Exato, seria a estrutura da célula. Seria, por exemplo, seria tantas organelas como a forma como essas organelas estão se adaptando para aquele meio. Então, por exemplo, se nós pegamos alguns tipos de leveduras, né? Se a gente pega algumas leveduras e damos glicose para essa levedura, ela vai sintetizar um tipo de enzima que quebra a glicose, certo? E essa glicose vai ser utilizada para poder ser gerado mais biomassa. No entanto, se a gente pega essa mesma levedura e em vez de dar para ela glicose, nós dermos para ela xilose, que é um outro tipo de açúcar, vai ser outro tipo de enzima que essa levedura vai produzir, e assim, essa levedura vai produzir primeiro xilitol, para depois consumir o xilitol. Então ela vai ter que fazer várias adaptações de acordo com o nutriente que ela tem disponível, e quando a gente fala em maquinário celular, eu estou me referenciando às organelas e o tipo de rotas metabólicas que ela está usando para poder digerir aqueles nutrientes que ela tem à disposição. Sara Braga, o tempo de geração é uma constante ou devemos calcular para cada micro-organismo? Então, o tempo de geração mesmo uma determinada cepa, então vamos pegar, por exemplo, a E. coli. Nós temos E. colis com tempos de gerações diferentes, ok? Por que isso acontece? Primeiro que nós temos o fator genético. Então, se você pega uma determinada cepa e começa a fazer uma adaptação evolutiva, ou seja, começa a forçar ela num determinado caminho, é muito provável que as gerações futuras ela vai ter uma aceleração nesse tempo de divisão. Só que, no entanto, para ela poder fazer essa aceleração, provavelmente ela vai ter que mudar algum mecanismo interno de crescimento. Então, a gente vai descaracterizar um pouco até mesmo o material genético dela. Isso vai depender também de fatores nutricionais, então se você dá um tipo de açúcar A, ou então um tipo de açúcar B, ou então sais minerais de um tipo, ou então sais minerais de outro, tudo isso vai acabar influenciando no tempo de geração. Sendo mais objetivo, o que acaba acontecendo? Para você poder definir um tempo de geração, você precisa definir o teu micro-organismo, você precisa definir as tuas condições de operação, ou seja, a velocidade de agitação do teu bioreator, então a velocidade do teu shaker, você precisa definir a aeração e você precisa definir também quais são o meio de cultura que você está oferecendo para esse micro-organismo. Só aí, assim, você consegue falar, ó, eu estou mitigando as minhas variáveis, então eu vou ter o mesmo tempo de geração em bioprocessos que são iguais, ok? Gabriel, o que acontece se um micro-organismo cultivado começar a produzir metabólitos secundários que não são de interesse?
isso não vai contaminar a mistura? Olha, Gabriel, juro para você, cara, se eu tivesse uma resposta para isso, eu acho que a gente ia poder fazer muito dinheiro com essa informação, porque isso é um grande desafio de quem trabalha com biotecnologia, ok? Às vezes você, cara, você prepara um sistema, coisa mais linda para o teu micro-organismo. Você fala, nossa, cara, esse daqui vai ser o nutriente que ele vai precisar. Eu vou colocar uma molécula estrutural aqui que já é da minha molécula-alvo. Só que, cara, infelizmente o micro-organismo, ele tem personalidade própria e às vezes ele vai para um caminho totalmente aleatório que a gente não esperava. Entendeu? Por isso, inclusive, que é importante nós fazermos testes de repetibilidade e reprodutibilidade. E sim, isso é um problema, às vezes acaba gerando contaminação. Um exemplo pessoal que eu tenho visto no meu doutorado, inclusive acabou gerando patente, eu trabalhei com a produção de tacrolimus, que é uma molécula utilizada como imunossupressor, e nesse processo eu acabava gerando moléculas análogas. Eu não queria essas moléculas análogas porque dificultava a minha etapa de downstream, né, a minha etapa de purificação. Mas paciência, a vida é essa daí, e a gente tem que encontrar estratégias daí para ou mitigar a produção desses metabólitos secundários indesejados, ou então estabelecer uma boa estratégia de purificação para o nosso processo. Anônimo, por favor, poderia especificar por que não podemos perder tempo com a fase log? Ok, isso daí é uma coisa, deixa eu colocar aqui num slide. Aliás, deixa eu voltar, já vou achar o slide. Perfeito, vamos ver esse slide aqui. Olha só. Então, nós vamos ter lá, vamos começar a partir aqui do pré-inóculo, certo? Então, a gente já ativou o nosso micro-organismo, depois que nós ativamos o micro-organismo, nós fazemos o inóculo. Aqui no inóculo, a gente quer já adaptar o nosso micro-organismo, e se for para ter a fase lag, que seja aqui no nosso inóculo. Porque quando ele chegar aqui no bioreator, o micro-organismo ele já vai começar a gerar outras novas células, outras gerações, já mais adaptado para o meio de cultura que ele está inserido. Dessa forma, nós não perdemos tempo com o micro-organismo se adaptando para o alimento que ele tem disponível no bioreator. E assim, quanto maior o tempo que ele leva para poder se adaptar, maior é o tempo que o nosso bioreator está parado. E lembrando que a gente quer fazer um processo o mais rápido possível para poder otimizar o nosso processo. Ok? Anônimo, você sugere algum antiespumante para cultivo bacteriano? Então, daí a gente precisa entender um pouco melhor o que é esse cultivo bacteriano, porque nós temos basicamente dois tipos de antiespumante. Nós temos antiespumantes baseados em sílicas e nós temos antiespumantes baseados em silicatos, né? Então, é preciso entender um pouco melhor qual que é o antiespumante e, aliás, qual que é a bactéria que está sendo utilizado, em qual momento que está acontecendo esse problema da espuma, para poder conseguir sugerir uma estratégia. Para você que mandou essa pergunta, cara, me manda um e-mail, tem meu e-mail nesses slides, depois a gente vai fornecer, e entre em contato comigo que eu posso responder um pouco melhor, de uma forma um pouco mais precisa. Pessoal, agora já são 11 horas, tá ok? A gente tinha estimado o tempo de 1 hora para nós fazermos essa conversa. Então, assim, se você ainda tem dúvidas, se a tua dúvida não foi respondida, manda um e-mail para a gente, que eu vou tentar responder um a um, na medida do possível, das questões que estão sendo feitas. Tudo bem? Bem, só para nós finalizarmos aqui agora, deixa eu ir lá para o final dos slides. Ah, tá. O meu e-mail é esse daqui que está aqui embaixo, w.ferrari@infors-ht.com. Pode me mandar dúvidas por lá, sugestões, o que for preciso. A gente está no canal sempre aberto para todo mundo que quiser dialogar sobre teoria, sobre fundamentos, conceitos, os equipamentos, quem tiver interesse em uma visita mais precisa, inclusive, para poder fazer orçamentos. Gente, fica à vontade, nós estamos de portas abertas para todo mundo que quiser interagir. Ok? Bem,
Então, semana que vem nós vamos ter o próximo webinar, como otimizar o uso do agitador orbital. Então, nós vamos falar como otimizar o nosso velho e bom shaker. Vai ser dia 23 de abril, uma quinta-feira, às 10 horas. De novo, eu vou fazer uma introdução bem rapidinha do que é o time Inforce HT. Vou falar dos fenômenos envolvidos no preparo do binóculo. E também, né, dentro desse contexto, a importância da agitação orbital e dos fenômenos envolvidos dentro de um Erlenmeyer, que é o principal frasco utilizado nesse tipo de bioprocesso. Parâmetros de crescimento otimizável em shaker, daí eu vou falar aí do KLA, os fatores biológicos, físico-químicos, e mostrar para vocês uma receitinha de como utilizar o nosso shaker, ok? Pessoal, de coração, eu espero muito que vocês tenham gostado do que vocês viram aqui hoje. Estamos abertos a sugestões. Conta pra gente se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E fica a dica aí para o nosso próximo webinar na quinta-feira, às 10 horas, como utilizar o seu agitador orbital. Ok? Muito obrigado para todo mundo e até a próxima.